Muito boa tarde, Vasco Vilaça. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste Free Running especial. O Free Running é uma atividade que nós fazemos há cerca de 8 anos, uma atividade de promoção da atividade física em geral e da corrida em particular. O Vasco Vilaça começou cedo no desporto, com apenas 3 anos de idade já praticava ginástica. Com os 6 anos, em 2006, quando a maior parte das crianças ainda aprendiam a andar de bicicleta, o Vasco já fazia duátulos, portanto já corria e já andava de bicicleta em competição. Foi nesse momento que começou a perceber que iria ser triatleta, e efetivamente foi. É triatleta do Benfica, é também atleta da Red Bull. Em 2017 foi campeão europeu de júniores, em 2019 conquistou a medalha de prata na Taça da Europa em Malmö, na Suécia, e foi, julgo eu, o seu primeiro pódio na categoria de elite. Em 2020 foi vice-campeão do mundo de triatlo em Hamburgo, venceu também a Taça da Europa de triatlo em Coimbra, e em 2021 foi sétimo no World Triathlon Championship Series em Abu Dhabi. O Vasco nasceu num ambiente, num ecossistema familiar muito ligado ao desporto, ou o desporto aconteceu na sua vida por uma casualidade? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nesta entrevista, depois de saber os nomes todos que já passaram por aqui. É uma honra ser convidado. E respondendo à sua pergunta, o meu passado, ou seja, quem é que me trouxe ao desporto, quem é que me trouxe ao triatlo e porque é que tão cedo comecei, acho que passa sempre pela família, ou seja, com essa idade nunca é a minha escolha. Claro que quando eu começo a fazer ginástica com 3 anos e triatlo com 5 ou 6 anos, não fui eu diretamente que disse eu quero fazer triatlo, ou seja, fui um bocadinho levado para esse lado. Gostei muito, acho que passa-se muito, também tive a sorte de encontrar um grupo de amigos que eu gostava muito e que então acabava por querer ir para o treino, sim, para estar com os amigos e não diretamente para treinar, porque nessa altura uma pessoa não pensa muito no treino, mais sim nos amigos e na diversão. E os meus pais sempre tiveram mais, ou seja, nunca foi diretamente ligado à alta competição, não era esse o pensamento de início, mas sim, principalmente com o triatlo, aprender a nadar, tendo em conta que eu gostava de pedalar e de correr, juntarmos as três, e assim eu entrei no triatlo, e sempre foi muito pelo lado um bocadinho da educação física, pelo lado de saudável de qualquer criança desenvolver as capacidades físicas todas. Muito bem, com 14 anos vai viver para a Suécia. Essa mudança de país para uma cultura completamente diferente acaba por ter algum impacto na sua carreira ou continua a treinar da mesma forma? A escola na Suécia era mais tolerante a uma atividade super exigente em termos de horas de aplicação, de treino? Bem, para mim a mudança para a Suécia foi uma mudança gigante e acho que a minha vida mudou. Acho que não sei se estaria aqui hoje nesta posição se não tivesse sido essa mudança, devido a várias razões, porque essa mudança quer dizer muitas pequenas mudanças na minha vida. Sem dúvida que a forma como treino e tudo isso é muito diferente, ou seja, uma das coisas que eu gosto muito, ou que fez ao mudar para a Suécia, foi um bocadinho devagarinho, fui aprendendo a ter uma visão maior sobre o que é que se passava mais abrangendo um bocadinho mais país e o que é que as outras pessoas estavam a fazer lá fora, em termos tanto de escolares como de desporto. Eu gostei muito de estudar na Suécia. Neste momento não estou a estudar, mas foi algo que, eu gostava muito, estando eu ligado um bocadinho à engenharia informática, um bocadinho desse lado, que na Suécia é algo que está bastante desenvolvido. Mas também tive a sorte de encontrar um treinador que estava bastante ligado ao meu treinador de hoje, ou seja, era um treinador que seguia o Joel Filliol. O Joel Filliol, meu treinador de hoje em dia, que é o treinador de vários campeões do mundo de triatlo. E pronto, este treinador na Suécia, que se chamava Joakim Wilén, já por várias vezes tinha ido a estágios com o Joel Filliol para aprender, e era um treinador que estava sempre à procura de aprender e de saber o que é que os melhores estavam a fazer para se desenvolver o máximo possível, e eu tive a sorte de me juntar a ele na Suécia e dessa forma ser puxado
na mesma tendência de aprender o que é que os melhores do mundo faziam e tentar fazer a mesma coisa e desenvolver-me no mesmo caminho, que felizmente devagarinho levou a ter melhores resultados, tanto como júnior, como depois, felizmente, a partir de 2020, quando fui vice-campeão do mundo, que foi um passo enorme, e espero poder continuar nessa direção. Tenho uma carreira ainda curta, também tenho 22 anos, mas recheada de muitos sucessos. Qual dessas medalhas, qual dessas vitórias foi a mais significativa? Qual desses resultados é aquele que lembra com mais emoção, com mais carinho? É uma pergunta bastante difícil, porque cada prova tem a sua história. Diria que o resultado, ou seja, a prova mais importante, aquilo que para mim foi o maior salto que eu já fiz, foi sem dúvida em 2020 em Hamburgo, quando fui vice-campeão do mundo, porque foi a primeira vez que no mundo de elites, ou seja, numa prova em que os melhores do mundo estão lá todos, estive na frente na prova toda e consegui no fim lutar pela medalha de prata, que foi um momento que demorou bastante tempo para mim a perceber-me o que é que tinha passado e a perceber-me que realmente eu estava naquele nível. Ou seja, sem dúvida que isso é o meu highlight da minha pequena carreira, como disse até hoje. Se bem que em termos de emoção, tenho dois momentos que foram a minha primeira medalha de ouro numa prova internacional, ainda como júnior, que foi numa prova em Portugal, em Quarteira, na Taça da Europa de Quarteira, já em 2016, já foram há alguns anos, que foi a primeira vez que eu ganhei uma prova internacional e ainda por cima foi em casa, ou seja, havia muito público. Eu lembro muito bem desse momento, que foi assim, lembro-me, emocionalmente foi muito forte, foi algo que ficou para mim na memória. E depois, claramente, ou seja, aí é uma medalha de ouro, que é algo que sempre é uma coisa diferente, ou seja, o ouro tem sempre uma emoção muito especial. E depois, pronto, são esses dois momentos, ou seja, a medalha em Quarteira e depois a medalha de prata agora em Hamburgo, em 2020. Nós vibramos com esse sucesso, com as grandes vitórias, com as grandes conquistas, mas por trás dessas grandes vitórias e das grandes conquistas há uma rotina diária muito dura, de muitas horas de treino. Não sei se é segredo, mas quantas horas de treino por dia, em média? Qual é a sua rotina diária? Não é segredo nenhum, porque eu acredito que o importante é passarmos uns aos outros aquilo que sabemos e o conhecimento do desporto, para assim podermos continuar, toda a gente e o mundo todo poder continuar a desenvolver. Não há segredo nenhum aqui para mim. O segredo é treinar todos os dias e fazermos o melhor que podemos todos os dias. Para mim, neste momento, são dias muito cheios de treino, ou seja, nós normalmente calculamos em termos de horas, normalmente calculamos por semana. Eu neste momento estou a treinar cerca de 30 horas por semana, ou seja, agora isso dá uma média de um bocadinho acima de 4 horas por dia, ou seja, acaba por ser o dia todo, ou seja, faço as 3 modalidades todos os dias quase, ou seja, de manhã tenho 1 hora de natação, depois tenho mais 2 horas de bicicleta a meio do dia, mais 1 hora a correr ao fim do dia, ou seja, acaba por ser algo deste tipo. Claro que cada dia depois é diferente, porque temos os dias que são focados mais na natação, os dias que são focados no ciclismo, os dias que são focados na corrida, mas desta forma, tendo 4 horas de treino todos os dias, com mudar de roupa, com ir para o treino, mudar de roupa na piscina, isto tudo acaba por ser um dia desde que se acorda às 7 da manhã para ir para o treino de natação e acaba agora às 7 da tarde, quando chega a casa para ir jantar. E depois chega a casa, provavelmente janta e tem mas é vontade de descansar, de dormir. Como é que se gera? O Vasco é um jovem, certamente tem amigos também da mesma idade, que têm uma vida completamente diferente, que saem à noite. O Vasco tem que abdicar disso tudo, não é? Desses prazeres da vida. Como é que gera isso? É uma coisa que é pacífica? As vitórias acabam por compensar tudo isso? Ou faz algum sacrifício para não alinhar nesses grupos de amigos, nas saídas e noutros tipos de atividades que tem que, obviamente, ser mais contido? É uma muito boa pergunta. Ao ter este estilo de vida, que acaba por ser muito diferente do estilo de vida da maior parte das pessoas e de muitos dos amigos que eu tenho da escola e dos meus amigos mais antigos, eu diria que há tempo para tudo.
ou seja, tenho sem dúvida as minhas alturas do o que nós chamamos off-season, ou seja, por volta de novembro, dezembro, quando a época acaba e temos ali cerca de 4 semanas em que estamos à vontade, e aí sim tenho espaço para ter, pronto, fazer se calhar uma vida que não é compatível com a parte do desporto, mas sem ser isso acaba por ser os amigos, ou seja, acabo por passar muito tempo com os amigos do triatlo, ou seja, os amigos do mundo do desporto, que estamos todos um bocadinho habituados a que, pá, se queremos estar juntos, se calhar vamos tomar um café ali ou vamos jantar juntos ali, mas claro que às 10 da noite temos que estar prontos para ir para a cama, porque no dia a seguir de manhã temos treino outra vez. Deixa-me voltar um pouco atrás e falar de novo na escola e falar das duas escolas que conhece, a escola portuguesa e da escola na Suécia. Como é que a escola se adaptou, mesmo em Portugal, à sua necessidade de treinar todos os dias, de treinar muito tempo, já treinar certamente a um grande ritmo, já com muita exigência? A escola era compreensiva? A escola foi-se adaptando às suas necessidades? Ou não era muito, ou não olhava muito à sua necessidade? Eu estudei em Portugal até o 8º ano, quando eu tinha cerca de 13 anos, ou seja, nessa altura treinava todos os dias, claro que não muito diferente daquilo que treino hoje. Em termos de horários, ou seja, uma grande diferença para a Suécia seria sim que na Suécia eu acabei por ter um acompanhamento mesmo do horário escolar para ser compatível com os meus treinos. Diria isso não tive em Portugal, mas também já não estudei em Portugal há muitos anos, não sei exatamente como é que a situação é hoje em dia. Passava muito sim pelos professores, ou seja, professores, aquilo que eu digo, bons professores que estavam abertos a perceber o que é que se passava com cada aluno e perceber que se calhar em certas alturas que eu tinha competições não conseguia estar tão focado, ou havia alguma altura em que por alguma razão não tinha tempo a fazer, ou precisava de mais tempo a fazer certas tarefas. E passava muito por isso, pelo que eu me lembro, ou seja, ter a sorte de ter professores que compreendiam e que queriam ajudar o aluno, neste caso eu, a poder fazer as duas coisas e poder combinar os estudos com o desporto. Correr, pedalar ou nadar? Onde é que vai a sua preferência? Ou então, onde se sente mais forte? Onde me sinto mais forte? Sinto mais forte no ciclismo ou na corrida, sempre foram os meus 2 pontos mais fortes, vão um bocadinho trocando, porque várias razões, lesões e coisas do género, às vezes há um que eu posso treinar mais, outras vezes outro. Infelizmente a natação sempre esteve um bocadinho mais atrás, mas também é algo que eu trabalhei muito nos últimos anos para poder melhorar, e para assim, foi algo que me ajudou a dar o salto em 2020 para quando estive no pódio do Campeonato do Mundo. Qual deles prefiro? É uma pergunta difícil, porque aquilo que eu gosto muito no triatlo é exatamente o sentimento de correr da areia para a água e sair da água a correr para cima da bicicleta, ou seja, esse sentimento é quase a liberdade de fazer tudo, ou seja, de sair, estar molhado, saltar para a bicicleta e depois trocar de sapatos. Eu gosto muito mesmo dessa parte do triatlo. Diria, se não pudesse ser triatleta, acho que corredor era aquilo que eu mais gostava. Foi vice-campeão do mundo, como já dissemos, de triatlo em Hamburgo, na Alemanha, em 2020, com o tempo de 49 minutos e 15 segundos, a 2 segundos do francês Vincent Luis. Foi uma frustração, ou se a prova demorasse fosse um pouco mais longa, conseguiria ultrapassar o Vincent, ou ele estava mesmo mais forte e já ficou muito contente com o segundo lugar? Bem, eu fiquei muito contente com o segundo lugar, sem dúvida nenhuma, ou seja, foi, para mim, o estar no pódio do Campeonato do Mundo era algo que claramente era um objetivo, mas não algo que eu estava à espera de fazer com 20 anos. E não sei de cor, mas muito poucos atletas internacionais com 20 anos já conseguiram chegar a um pódio do Campeonato do Mundo, ou seja, sem dúvida que o segundo lugar foi espetacular. Agora, a pergunta se a prova era mais longa, se conseguia ter chegado ao Vicente, não sei. Eu diria mais que vou guardar essa energia para na próxima prova tentar fazer. E nós vamos ficar com muita atenção a ver.
Encontrei num site, no Mais Futebol, estas declarações suas. Na natação coloquei um ritmo muito alto, que normalmente daria para aguentar uns 5 minutos. Depois, no ciclismo, andei sempre no risco. Cortei as curvas ao máximo, andei quase sempre de cabeça baixa para ganhar aerodinâmica e perto do final, com o cansaço e a raiva de não conseguir apanhar o líder, arrisquei muito na descida antes da meta e não consegui fazer a última curva. Lembra-se deste dia? Isso foi a prova, isso foi em 2020, penso eu, foi a minha última prova de 2020, exatamente porque eu caí de bicicleta nessa curva. Foi em Ilhandra, no campeonato da Europa de Clubes, em Ilhandra, em 2020, que é uma prova em que fazemos em estafetas, ou seja, são 4 elementos, 2 raparigas e 2 rapazes. Uma das raparigas era a sua irmã, julgo eu. Penso que sim, acho que sim. Acho que era a Melanie Bronze e a Vera Vilaça, que é a minha irmã. E fiz a prova junto com o João Silva, o outro atleta, o outro rapaz. E nós estávamos a disputar pelo ouro contra uma equipa francesa que se chama o Poissy, e que nós todos os anos temos andado lado a lado com eles para este título europeu de clubes. E eu era o último elemento. E nós tínhamos, infelizmente, estávamos em segundo lugar, mas tínhamos perdido uns 30, 45 segundos para a liderança, para a equipa do Poissy. Então foi exatamente que eu sabia que era quase impossível apanhá-los, e se os queria apanhar tinha que ser mesmo cortar tudo, ir aos limites, tudo e mais alguma coisa. E infelizmente no fim do ciclismo, com o cansaço acumulado e a tentar levar tudo ao máximo limite, passei o limite e não consegui fazer aquela última curva, mas seja como for, fui ao chão, a bicicleta estragou-se toda, mas eu peguei na bicicleta, meti ao ombro e fui a correr até o parque de transição e ainda conseguimos acabar em segundo lugar. Muito bem. Não menorizando os resultados de outros grandes triatletas portugueses, quando se fala em triatlo em Portugal, ainda se fala da Vanessa Fernandes, é o nome da Vanessa Fernandes que surge nas nossas memórias. Quando a Vanessa faz grandes resultados, o Vasco ainda é muito pequeno, mas ela teve alguma importância no seu foco na modalidade? Os resultados que ela teve? Sem dúvida. Acho que a Vanessa Fernandes é provavelmente quem fez com que eu e muitas outras crianças tenham começado a fazer triatlo com 5 ou 6 anos, como eu comecei. Porque devido à Vanessa falava-se muito sobre triatlo na rádio e na televisão, por causa dos resultados todos dela. E acho que foi um bocadinho por isso que os meus pais ouviram falar do triatlo e tiveram a ideia também de eu me juntar e de experimentar o triatlo. Mais à frente ainda tive a oportunidade de juntar-me à equipa do Benfica, à qual a Vanessa fazia parte, e que sem dúvida para mim foram momentos muito, muito importantes e momentos muito bonitos para mim, quando tive a oportunidade de ter a Vanessa comigo na minha equipa e a partilhar a experiência toda dela e os conhecimentos todos que ela tem, que ganhou ao longo de muitos anos e de muitas provas que ganhou, e poder ter recebido e ter partilhado isso com ela foi sem dúvida muito bonito para mim, e acho que aprendi muito também desses momentos com ela. Nós já tivemos a Vanessa Fernandes como convidada no nosso free running. Também foi um momento muito bonito, foi um momento muito interessante, foi um momento de partilha que certamente também foi muito, muito importante para aqueles que nós nos dirigimos, para os nossos atletas, e portanto foi também para nós uma satisfação enorme termos a Vanessa como convidada. Que expectativas tem para Paris 2024? Será que vai cumprir o seu sonho de criança? Bem, em primeiro lugar, a minha expectativa é de lá estar. Ou seja, neste momento o trabalho acaba por ser muito de fazer parte do circuito mundial. O circuito mundial são cerca de 7 provas por ano que fazem parte do Campeonato do Mundo. Ou seja, o Campeonato do Mundo, em vez de ser uma prova, são 7 provas, 7 etapas que estão distribuídas durante o ano. Todas essas provas contam pontos que vão contar então para o ranking olímpico, que é o ranking que decide quem é que vai estar nos Jogos Olímpicos. Ou seja, passa muito por, entrar nesse circuito mundial, fazer as provas todas do circuito mundial, ter bons resultados dentro do circuito mundial e ao mesmo tempo confirmar a presença em Paris. Depois, o que é que vai passar em Paris? Claro que, como uma criança que fez desporto e faz triatlo há muitos anos e que viu a Vanessa
ganhar prata na China nos Jogos em 2008. Claro que seria um grande sonho poder fazer algo parecido, mas em primeiro lugar poder lá estar presente e trabalhar o máximo possível para depois, quando lá estiver, sim, aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor possível. Nós vamos ficar todos a fazer muita força para que isso seja conseguido, seja possível. Vasco, muito obrigado por esta participação no Freerunning e desejamos, obviamente, muito sucesso para a sua carreira. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. O Vasco é atleta da Red Bull. A Red Bull há vários anos que está envolvida na promoção e organização da prova mundial Wings for Life, que já teve uma prova concentrada, uma prova física em Portugal, durante até vários anos, com o Catch Car físico, e agora tem várias provas disseminadas que se fazem com o auxílio de uma app. Na Wings for Life, todos os participantes começam à mesma hora em todo o mundo, não há uma linha de meta, há uma linha de partida que cada um escolhe, e não há uma linha de meta. Em vez disso, 30 minutos após a partida, o Catch Car começa a sua marcha e vai aumentando gradualmente a velocidade. A corrida acaba para cada participante quando é ultrapassado pelo carro. Vence o último corredor a ser ultrapassado e, portanto, aquele que fez mais quilómetros e correu mais tempo. O mais importante de tudo isto não é propriamente os resultados, mas sim as inscrições que revertem integralmente para um fundo que investiga os problemas da espinal medula e que irá, com essa investigação, ajudar na cura das lesões da espinal medula. Em Lousada, o grande entusiasta por esta corrida, agora feita através de uma app, como dissemos, é o Márcio Magalhães Silva. Márcio, como é que os interessados podem fazer para se inscrever na app Lousada? Olá, boa tarde a todos. Para fazer a inscrição é muito simples, basta dirigirem-se ao site oficial da Wings for Life Room, procurarem pela corrida de Lousada, claro, como Lousada, e depois seguir os passos e ficam com a inscrição feita na app Room de Lousada. Há outras, mas queremos a mesma que seja Lousada. E que expectativas têm para a corrida de Lousada? As expectativas é termos o maior número de corredores possíveis. Interessa mesmo a participação e o fim para que se destina o valor da causa. Não é? 100% do valor da inscrição reverte para a pesquisa das doenças da espinhal medula. E é esse o intuito da corrida. E termina assim mais um freerunning especial, desta vez com o Vasco Vilaça, um triatleta do Benfica e da Red Bull, e com o nosso lousadense Márcio Magalhães Silva, um entusiasta por estas provas do Wings for Life e que é o promotor em Lousada da app e que certamente estará no próximo dia 6 a acompanhar todos aqueles que se vão inscrever para fazerem a prova em Lousada. Muito obrigado e boas corridas!